Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma sessão de webinar da Iniciativa Z. Como vocês já sabem, eu sou o Rafael, trabalho aqui com o time de ecossistema para mainframe e o nosso objetivo aqui como unidade, como grupo, programa dentro da IBM é disseminar a tecnologia de mainframe para toda a América Latina, tá? E dentro de diversas iniciativas a gente tem essa de webinars, onde semanalmente a gente traz algum conteúdo para vocês, seja um conteúdo mais tradicional, que a gente é a proposta de hoje, ou conteúdos relacionados à inovação, coisas novas que estão acontecendo no mundo de mainframe. Legal? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de Iniciativa Z, daqui a pouquinho eu vou colocar no chat o link para vocês, tá? Se inscrevam lá para ficarem por dentro de todas as nossas sessões, tá legal? A sessão de hoje é um tema bastante interessante, porque a gente está falando aqui de criar uma base, né? Criar um fundamento para que você consiga se desenvolver tecnicamente na área de mainframe, né? Então a gente está aqui hoje com o Vini, né, Vinícius Brock, ou Bause, não sei qual que você prefere, mas a gente trouxe ele aqui para trazer uma visão, principalmente com um prisma de operações, tá, sobre ZOS, tá, e os subsistemas que estão conectados, trabalhando junto com o ZOS. Tá legal? E aí eu vou deixar que o Vini, obviamente, apresente esse programa para a gente com mais detalhes. Tá? Antes de mais nada, Vini, bem-vindo mais uma vez, obrigado por retornar aqui e participar com a gente. Comenta com o pessoal o que você faz na IBM, o que você gosta de fazer, qual que é a sua expectativa, né, de trabalho no futuro de mainframe, o que você está almejando, para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer um pouquinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius. Eu sou operador de mainframe há 6 anos aqui na IBM. Quando eu comecei a trabalhar com mainframe, foi tipo um negócio muito louco, porque tipo, eu não entendia nada que eu estava vendo, mas depois, acho que tipo, de um ano que eu fiquei trabalhando e tipo, me esforçando para aprender, eu fui começar a pegar as coisas. E o que eu sempre almejei aqui na empresa foi trabalhar com automação, né? Sempre gostei de código, sempre gostei de programar, então, para mim, a automação sempre foi tipo, um dos pontos que eu mais queria atacar. Hoje em dia, eu sou SME, lá da minha conta, né? Então, Subject Matter Expert é como se fosse, tipo, entre aspas, o chefinho da galera. E também é uma das áreas que eu gosto bastante, a parte de poder ajudar o pessoal, né? Então, sei lá, é isso. Legal, Vini, legal. Ao longo aqui, né, essa é a sua segunda participação com a gente. Vamos entrar no conteúdo, e aí, conforme vai surgindo as perguntas, pessoal, sintam-se à vontade para, obviamente, fazer perguntas, já que a gente está falando de um conteúdo introdutório, para fazer pergunta tanto com relação à tecnologia e também com relação ao que o Vini, por exemplo, daria de dica. Ele está há 6 anos nessa carreira, o que ele, né, teve que focar, onde que ele está focando agora. Tá? Então, assim, sintam-se à vontade para usar isso aqui como um fórum para tirar dúvidas em geral sobre o desenvolvimento da sua carreira no mundo de mainframe. Tá legal? Mas vamos lá, Vini, vamos tocar a apresentação e conforme as dúvidas vão chegando ou alguma coisa que você vai lembrando, você compartilha com a gente, beleza? Show de bola, vambora. Bora. Então tá. O curso de hoje vai ser sobre ZOS e subsistemas, né? A gente vai falar um pouquinho da introdução do mainframe, de sistemas operacionais e os subsistemas logo em seguida, certo? Então, a primeira parte. O que você pensa assim, o que é um mainframe, né? Mainframe é, tipo, literalmente uma geladeira preta gigantesca lá, com um monte de I/O, que é conhecido como input e output. Você costuma bastante com esse termo, porque é um termo bem utilizado quando se trata de mainframe. É, tipo, de longe, a máquina com maior capacidade de processamento da atualidade.
E agora a gente vai falar um pouquinho da história do mainframe. Bom, antes da gente conversar sobre a história, a gente vai se perguntar assim, por que mainframe, né? Porque ele garante segurança, ele garante estabilidade, ele garante alta capacidade de processamento. Então, tipo, além de ser uma máquina com uma capacidade gigantesca de processamento e armazenamento, ela também é muito segura. Nunca ouvi na história um mainframe ser, tipo, a segurança do mainframe ser quebrada. Então, é, tipo, sensacional essa parte. A parte aqui de história. Bom, começou em 64, né? O System 360. Ele foi projetado para processar 5 MIPS, que é Million per Second, né? Million Instructions per Second. Em seguida, em 70, a gente teve o System 370, e também o MVS, o MVS-XA e o MVS-ESA, que conseguiria processar até 110 MIPS. Em 1990, a gente teve o MVS ESA e o OS 390, com capacidade de processar 1.600 MIPS. E em 2000, a gente teve os EOS. Os EOS, hoje em dia, é o que a gente usa, né? Ele tem tipo, o sistema mais redondinho que eu já vi, tipo, em relação a sistemas operacionais. E foi no momento que a IBM parou de vender MIPS, né? Parou de vender mainframes para começar a vender MIPS. Que o sistema já estava ficando tão robusto, tão overpower, que eles começaram a vender tipo, processamento do mainframe em LPares, que eu já vou explicar o que é, em LPares específicas para os clientes. Então, tipo, em um mainframe você podia ter, sei lá, tipo, 10 clientes rodando, sabe? 10 clientes pequenos, né? Porque tem cliente grande aí que usa até 2 mainframes para processar o batch deles, né? Enfim, falando sobre LPAR. LPAR, para quem conhece o termo de Virtual Machine, é a mesma coisa, né? O mainframe, ele veio com um termo de Virtual Machine bem antes dele se conhecer dentro do computador, né? Mas foi a partir dessa LPAR que a gente tinha várias partições lógicas, certo? Onde você tinha vários sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo, né? E agora a gente vai, tipo, entender como ele funciona na parte do Sysplex. O Sysplex é, tipo, um conjunto de LPares, certo? Que ele utiliza de um recurso chamado XCF. O XCF, ele é responsável por pegar todas essas LPares, juntar nesse grupo e compartilhar informações, recursos entre elas. Então, você tem tipo, um grupo de LPares chamado de um nome só. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 8 LPares que se chama PROD. E aí você tem a PR1, PR2, PR3, PR4, até a 8, né? E aí você tem todas as LPares de PROD e elas se conversam entre si, né? E agora falando sobre sistemas operacionais, eu tinha falado do ZOS antes, né? Que é o mais comum que a gente tem. E agora eu vou falar de ZVM. ZVM, diferente do ZOS, você pode pensar que a ZVM é como se fosse um Sysplex dentro de uma LPAR. Você fala assim, porra, Vini, mas o que você está querendo dizer com isso? Assim, ó, você vendo aí na tela, você tem o ZVSE, o ZOS, o 3 Linux e um ZOS. Tudo dentro de uma ZVM. Louco, né? Porque você tinha um Sysplex para cuidar de vários EOS e você tem um ZVM que cuida de tudo, né? Na minha opinião, quais são as vantagens do ZVM? Olha, no ZVM, eu acho que ele é um sistema um pouco menos usado e mais difícil de se trabalhar. Ele é mais por linguagem de comando. Para quem gosta de Unix, ZVM é vida, né? Mas para quem gosta de
de pelo menos ter uma telinha para mexer, essas coisas e tal, aí o ZOS ele é melhor. Por isso, eu até prefiro o ZOS. E aqui, a gente tem o ZTPF. O ZTPF, ele é utilizado para transações, né? Ele é um sistema que está acostumado a executar, tipo, muita transação e, tipo, uma carga muito volátil de transações, e ele está, tipo, pronto para segurar essa carga, né? E ele tem um gasto menor para as transações, né? Então, quem que usa esse tipo de coisa? Companhia aérea, não consigo imaginar outro, alguma empresa que, tipo, precisa de muitas transações por segundo e não seja, tipo, um negócio, tipo, controlado, como se fosse, tipo, um banco, por exemplo. Porque um banco, ele tem o horário dele que é bem controlado para executar um monte de transação, né? Já a companhia aérea sempre se sobe e desce. E o Linux é um System, ele é um sistema de Linux rodando no mainframe. Então, tipo, realmente você rodando um Unixzão lá dentro do mainframe, executando os comandos lá, certo? E ele normalmente precisa de uma ZVM para rodar nele, mas ele pode rodar numa LPAR sozinha, mas é mais interessante você rodar uma ZVM com vários Linux nele. Sobre subsistemas. Bom, subsistemas, a gente vai começar a entender como funciona Batch Job e como funciona Starter Task. Bom, Batch Job é aquele programa, aquele códigozinho JCL preto, com um monte de coisa verde escrita. Depois eu mostro para vocês um exemplo de JCL para vocês verem como que é. Mas ele é feito para rodar, tipo, on demand ou até schedulado, né? E o que schedulado é agendado, né? Colocando o termo em inglês aí. Então, quando a gente se fala de batch, a gente pensa no que está sendo agendado, tá? Guarda essa informação que eu vou trazer para mais tarde. E a Starter Task é como se fosse um batch, só que na verdade ele fica up o tempo inteiro. Então, o batch job, ele tem um começo, meio e fim, certo? E a Starter Task é como se fosse... sabe quando você abre o seu gerenciador de tarefas? No seu gerenciador de tarefas, você tem, sei lá, a sua página na internet, o Mozillão lá, você tem uma página na internet, e aí você tipo, pode fechar ele a qualquer momento, e ele sai, né? Então ele tem começo, meio e fim. Aí você tem os recursos do sistema do Windows. Esses recursos que ficam rodando em segundo plano, que você nem vê eles rodando, esses, por sua vez, eles são como se fosse a Starter Task. Tá? Agora, a JCL aqui, que eu estava mostrando. Na JCL, essa é a parte gráfica dela, né? Mas antigamente ela era feita como um cartão de perfuração, né? E nesse cartão de perfuração você vê que tipo ele tem que ser espaçadinho, bonitinho, então o JCL fica exatamente igual a isso, né? Ele fica espaçadinho, bonitinho para poder o sistema reconhecer o que é cada coisa. Então, por exemplo, na primeira linha aqui, deixa eu ver se eu consigo o laserzinho. Rafa, dá para ver o laserzinho aqui? Sim, Vini, dá para ver. Beleza. Então, nesse laserzinho aqui, ó, ele tem essa barra aqui, né? Essa barra, ela é para identificar que você está fazendo um JCL statement, né? Esse pack aqui é chamado de Identifier Field. Esses vermelhos aqui, Job, Output, Exec, DD, esses são chamados de cards. Esses são, por exemplo, uma JCL, tipo, para ela rodar, só para ela rodar, ela precisa do job card, que é para identificar o que é um job, né? E precisa de pelo menos um exec, precisa de pelo menos um programa rodando. E às vezes esse programa ele precisa de DDs, né?
que se chamam Data Definition, que é o que você vai fazer com esse programa, o que ele vai acessar, o que ele vai retornar, né? Se sempre quando você está pensando em JSL, você faz alguma coisa para pegar alguma coisa e retornar outra, né? Input, output. Aqui, no Job Card, a gente tem parâmetros de identificação, então esse BS94, B444, essas coisas aqui, e esse BRPG aqui, são statements de informação. No Notify é para notificar qualquer usuário do sistema que rodar esse job. Então, se eu rodar, eu vou receber notificação, se o Rafael rodar, ele vai receber notificação, e só ele mesmo. O time é o tempo limite que esse job tem para rodar. O message class. O message class, ele é para identificar se o job ele vai para printer ou não. Então, se ele fica parado no spool ou não, que eu já vou explicar o que é. E a region é o máximo de memória que esse job pode, tipo, gerar. E se passar desse máximo, ele falha, né? Esse output, honestamente, eu nunca utilizei. Então, eu fico meio leigo de falar para vocês para que serve, mas acredito eu que é destinar o output do job inteiro para algum lugar em específico. O exec, ele tem esse programa, chama TRS main, e a parm é pack. Então, ele está executando esse programa, e dentro desse programa, ele tem algum parâmetro que ele precisa utilizar, e aí você seleciona para ser pack, por exemplo. Aí você poderia, sei lá, escrever banana aqui, ele vai usar banana lá nos parâmetros que ele precisa desse parm. Aqui o sysprint é para onde que ele vai jogar as informações do sistema, digo, desse programa específico. O infile é o dataset que está sendo utilizado, né? Então tem esse BFCU, TOMZOS, ICAT, InstLib, e vai ser jogado para esse user 123 BFCU, certo? Então, ele deve estar fazendo provavelmente uma cópia, né? Ele está pegando esse arquivo aqui e jogando para esse cara aqui. Ele deve fazer alguma tratativa usando esse pack aqui e aí ele joga para lá, tá? Isso olhando mais ou menos como que deve ser esse job. Eu nunca usei esse programa TRS main. Aqui, o Jazz 2. O Jazz 2, lembra que eu falei sobre Starter Task, que eu falei sobre Batch Job e eu falei sobre JSL? Esse cara aqui, ele é responsável por interpretar o código daqueles caras lá, do Batch e da Starter Task, certo? Então, o Jazz 2, ele vai interpretar aquela informação, depois ele vai converter para a linguagem binária lá, né? E aí ele vai começar a executar, certo? Depois que ele executa essa informação, ele vai olhar na message class aqui, né? Aqui. Na message class aqui, ele vai ver se ele vai guardar no spool, que é um disco onde fica armazenado tipo, o output dos jobs, certo? Ou se ele vai jogar para printer, né? Aí você fala assim, printer, pô, mas é uma impressora? Não, não é uma impressora. É tudo um negócio virtual, né? Então, existe tasks de output, onde esse output, esse job vai ser armazenado, né? E aí, se ele for para output, ele já purga aqui do spool. Caso contrário, ele fique parado no spool, você tem que purgar. O que é purgar? É você remover aquele output do spool. Porque o spool, você pode pensar como se fosse espaço no disco quando você tem, sei lá, um servidor. E nesse servidor, você tem uma capacidade máxima, e se você chegar nesse limite, nesse 100%, nada entra, nada sai. Então, você não tem mais... como que eu posso dizer? Você não tem mais como fazer absolutamente nada nele, né? Pelo mainframe dá para você usar alguns comandos para você purgar na mão, mas o sistema até para de printar output. Então é um pouco catastrófico, sabe? Por isso que operações sempre fica de olho no spool para ver se bate uma porcentagem ali que o pessoal tem que começar a tomar ação. Normalmente o pessoal começa a tomar ação a partir de 80%. Tá? Aqui, Jazz 2 Initiators. Os Initiators
Você pode pensar como se fosse uma fila de INSS, certo? Você vai lá na fila, você pega uma senha e você fica aguardando. Quando essa senha aparece no monitor ali em cima, você vai conversar com o atendente, certo? Então, como que funciona aqui? Você tem um job, então vamos supor que o job está nesse pontinho vermelho, certo? Esse job no pontinho vermelho, ele está usando a classe KAB74, certo? Ou melhor, está aqui o job name, desculpa. Está aqui. Então, esse job Z577611 pound, ele está usando essa classe aqui. Então, como funcionou? Esse cara, ele tinha essa classe aqui, certo? Ele ficou esperando na input queue, e quando quando o Jazz 2 ele viu que ele tinha uma classe disponível, ele pegou esse job e começou a executar, certo? Então, assim, esse cara ficou lá na fila com essa classe. Aí, quando o Jazz 2 ficou com esse inactive, com essa classe aqui, ele viu que tinha um cara esperando, ele foi lá e começou a executar, certo? E aí a gente tem o status de drainage, por exemplo, e o drainage significa que o initiator está off. Então a gente tem 3 estados, né? A gente tem active, inactive e drainage, certo? Então o inactive quer dizer que ele está lá, mas ele está esperando alguma coisa vir. O active significa que ele está sendo utilizado. E o drainage significa que ele está off, certo? Aqui a gente tem o Workload Manager. A gente pensa assim, pô, se a gente só tivesse Jazz 2 no sistema, a gente ia ter, tipo, um processamento desenfreado das coisas, né? Então, tipo, tudo ia estar executando no máximo de prioridade, só que é tudo no talo e, tipo, nada ia rodar, né? Então, o Workload Manager serve para isso. O Workload Manager, por sua vez, ele é o subsistema que vai fazer o balanço da carga de CPU do sistema, né? Ele vai cuidar de recursos do sistema também, né? Esses recursos são para quando um job, por exemplo, ele precisa, sei lá, de alguma coisa específica que fica em uso, o Workload Manager serve para isso. Por exemplo, eu tenho um recurso, sei lá, de DB2, né? E para você controlar isso, você coloca esse recurso no sistema, certo? E aí você fala para o Workload Manager assim, fala Workload Manager, esse recurso aqui, ele tem que ser utilizado apenas por um job por vez. Tá, beleza. Então ele fica lá, o job fica esperando, porque o Workload Manager trava ele, e fica esperando até o outro completar para ele começar a rodar. É o que a gente chama de contenção de recursos. E o Workload Manager também providencia Initiator. Igual esse cara aqui, não é só coisa do Jazz. O Workload Manager também tem os Initiators que ele providencia. Mas aqui nesse exemplo não tem. DB2. Bom, DB2 é um banco de dados relacional. Para quem já trabalhou com SQL, é literalmente a mesma coisa. Muda que tem uma sintaxe de DB2 que é bem parecida com SQL. Então, tanto que ele usa essa linguagem aqui, mas ele tem algumas palavras reservadas para ele, certo? Aqui é um exemplo de como funciona o banco de dados relacional, certo? Então, você tem, tipo, esse ID aqui, que ele pode ser utilizado por esse patient, ou para a parte do blood test table, né? Então, você tem a tabela do paciente, a tabela do exame de sangue, a tabela do doutor, né? Então, tipo, a tabela do teste sanguíneo, ele está usando, tipo, o ID do paciente, enquanto a tabela do doutor está usando, tipo, do doutor ID e está sendo jogado também para cá, para o blood test table, que é para o exame de sangue, desculpa. SIX. Antes da gente começar a falar sobre SIX, a gente vai conversar sobre online e batch. Qual que é a diferença entre online e batch? O online é tudo que é em transação em tempo real. Então, quando você vai no banco e você vai fazer um depósito na boca do caixa, você está fazendo uma transação online. Significa que você vai o dinheiro que você depositar para a conta da outra pessoa vai cair naquele momento.
certo? Já o batch é uma transação schedulada, né? Ou agendada. Ele vai fazer algum tipo de transação, ou que a gente fala mudança no banco de dados, né? Mas ele vai fazer isso de forma agendada. E normalmente é feito por jobs, e isso aqui é realmente feito pela SIX, né? Aí você fala assim, mas Vini, eu já vi gente falando que tem, tipo, batch SIX, que não sei o quê. Tem, mas quando a gente pensa no termo online batch, a gente pensa só na transação que a SIX faz. E aqui é o que é feito de uma forma agendada, que é feito depois que as online descem, né? Então vamos pensar num dia comum de um banco, certo? Você tem, tipo, o dia a dia lá, sei lá, começou, o banco abriu 9 horas da manhã e ele vai fechar, sei lá, 5 horas da tarde. Esse tempo inteiro ele está lá executando transação online. Beleza. Depois disso, ele vai ter um tempo ali até chegar umas 11 horas da noite. Para quem já tentou, tipo, pagar boleto ou fazer transação, tipo, 11 horas da noite no Itaú, não funciona, tá? Por quê? Porque eles chegaram no end of day deles, né? Então, eles fecham os online, então eles cancelam tudo isso daí que você tem, tipo, para fazer de última hora, eles não vão autorizar, porque eles estão executando o batch. É a mesma coisa também quando você vai fazer um depósito no caixa depois das 4 horas da tarde. Também não funciona, porque eles já encerraram o dia, por exemplo, dos caixas eletrônicos, que eles vão fazer o balanço daquilo para poder fazer os depósitos, né? E também vão catar todo o dinheiro que foi depositado depois das 4, de manhã eles vão lá, pegam e vão fazer tipo, o processamento disso daí, né? Por isso que tem essa regrinha tipo, de não contar, tá? Então, depois que o end of day chega, né, começa o batch. Começa a rodar o batch. Terminou o batch, o beginning of day começa. Então, eles sobem os online de volta e aí o banco pode abrir, por exemplo. Certo? Então, a SIX, ela é tudo que se trata de transações online, certo? Então, qualquer tipo de mudança no banco de dados em tempo real é a SIX. Ah, mas tem o batch? Também tem, mas você pensa na SIX mais como a parte online real mesmo, tipo real time, beleza? Uma coisa que eu esqueci de comentar quando você pensa em transação, qualquer tipo de acesso, não é só mudança, é qualquer tipo de interação com o banco de dados. Então, quando você vai fazer um login, quando você vai puxar um report, quando você vai fazer uma mudança também, tudo isso é a SIX que faz. Então, vamos pensar tipo, no exemplo do login. Você tem o seu usuário, certo? Você vai lá, coloca seu usuário, coloca sua senha e manda para o sistema, né? Aí, tipo, o que acontece? A SIX, ela vai lá, vai no DB2, pega a informação do banco de dados, bate para ver se tá bom, conversa com o RECF e fala assim, RECF, esse cara tem acesso? Ah, ele tem. Então, beleza. Volta e fala assim, login com sucesso. Ou login com falha. Entendeu? É a mesma coisa para um repórter, qualquer desse tipo de coisa, onde tipo, a SIX tem que ir trabalhar, onde que se chama de transação, certo? Então, aqui é mais uma noção aí, tipo, de como a SIX trabalha, né? Então, você tem, tipo, 30 bilhões de transações e $1 trilhão por semana, né? É coisa pra caramba. Aqui tem o Multi-Region Operation. A gente chama de regions e suites, né? Isso é para como se você pensasse tipo numa LPAR, a grosso modo de dizer, tá? É como se você pensasse numa LPAR e um Sysplex. É a mesma coisa que a SIX. Aí você tem tipo a region, né, de SIX, e você tem o switch dela, certo? Então você um aglomerado de regions é um switch, certo? E é como se fosse o XCF trabalhando aqui, certo?
Aqui a gente vai falar sobre IMS. O IMS, ele faz as duas coisas que tipo a SIX e o DB2 fazem, certo? Então, a SIX faz a transação, o DB2 é o banco de dados. O IMS faz os dois, né? Pensa na parte de eficácia do programa. Se você tem um programa que ele já é destinado para conversar com ele mesmo, você teria uma velocidade aí tipo, bem maior para tipo, fazer as transações, essas coisas do banco de dados junto com o IMS, no caso. Mas o que isso, tipo, por exemplo, impactaria... desculpa, impactaria não, mas o que isso, por exemplo, seria de diferente em relação a custo? Pelo que eu sei, o IMS seria um pouco mais caro que o SIX. Mas tem bancos também que assim, preferem IMS mesmo assim pela parte dele ser mais rápido. E tem gente também que prefere SIX, porque está mais acostumado com SIX. Porque, então é muito a gosto do cliente a parte das transações, certo? Aqui é mais um informacional, né? Que o IMS foi criado para um programa especial para o Apollo, em 1960, né? E aqui é como funciona o IMS Database. O IMS Database, ele funciona como um banco de dados hierárquico. Então, assim, diferente do DB2, que é um relacional, o IMS ele é um banco de dados hierárquico. Como funciona? Então, você tem, tipo, como se fosse uma classe aqui, né? O produto. Acho que as pessoas que trabalham com banco de dados vão me bater aqui, mas enfim. E nesse produto, você tem, tipo, calças, sapatos e camiseta, certo? E nesses caras aqui, você tem, por exemplo, as características tipo, da calça, que é tipo M ou, sei lá, G, certo? E nos sapatos você tem, sei lá, tipo, 42, 44, 45, certo? 45 não, uns 39. E na camiseta você tem, tipo, M e XG, por exemplo. Ou GG, né? Então, assim, ele funciona como se fosse uma árvore binária, né? Então, tipo, vai descendo e vai, tipo, ramificando as características dele, certo? Ou atributos. Então, como funciona o IMS com o DB2, certo? Aqui é a parte da transação, ele vai vir pelo IMS TM, né, que é o Transaction Manager, e ele vai, tipo, passar para o DB2. Aqui também funciona como o Six, por exemplo. O Six ele vai lá e conversa direto com o DB2. Então, tipo, é meio que a mesma coisa, só que é mais eficaz sendo uma coisa que é codada do próprio ramo, que seria o IMS. Aqui foi uma coisa que eu já tinha falado antes, né? Tipo, IMS, Six, DB2, qual que é melhor, né? Então, assim, alguns pontos aqui, por exemplo. O Six e o DB2 têm uma boa interação. O Six com o MS DB tem uma interação menos efetiva. O MS com o DB2 tem uma boa interação. E o IMS com o IMS DB tem uma ótima interação, que é os dois juntos do mesmo ramo. Aqui, o MQ, né? O MQ ele é responsável por permitir que aplicações consigam trocar mensagens. Eles usam tipo canais para poder transferir esses arquivos em alta velocidade. Então funciona muito bem entre aplicações tipo externas e mainframe, certo? Para quem entende tipo como middleware, é uma ponte como se fosse tipo servidor distribuído e mainframe. Então o MQ é bem parecido com esse termo, certo? Aqui, a gente fala sobre o HSM. O HSM ele é responsável por fazer backup, né? Ele vai pegar, por exemplo, um arquivo que não tá sendo utilizado há muito tempo, e aí ele vai mandar para a DAST.
que é a parte de storage. Eu vou falar um pouco de storage aqui, porque estava em outro curso, mas eu vou falar um pouco de storage. Então, assim, como funciona um disco de storage, por exemplo? O disco de storage, ele é mais conhecido como DAS, né? A gente tem tape, DAS e a gente tem o virtual, né? A tape é a mais lentinha, entre aspas. A DAS é como se fosse um disco onde tipo, ele tem um ponteiro, né? Que ele vai catar a informação, tipo, onde quer que esteja a informação no disco, ele vai apontar e já vai pegar aquela informação. A tape, ela corre a tape inteira para poder achar. E o virtual, ele meio que já está em cache o tempo inteiro, certo? Então, voltando à parte do HSM. O HSM, ele pega aquela informação que está em cache e ela não está sendo utilizada por um tempo, isso é definido no HSM. E aí ele vai fazer uma migração, né? E aí ele faz o que a gente chama de Migration Level 1. Essa migração Level 1, ela vai mandar para uma DAS onde o HSM ainda faz o manage dela, certo? Então, ela é mais fácil de ser acessível. Passou mais um tempo que ela não está sendo utilizada, a gente vai fazer Migration Level 2, e esse Migration Level 2, ele vai pegar e mandar para uma outra DAS, e essa DAS ela vai ficar tipo, armazenada lá no canto, porque ninguém está utilizando. Ele fala assim, pô, velho, mas como que eu pego essa informação de volta? Você simplesmente acessa o dataset e o próprio HSM vai fazer o que a gente chama de recall, que é você pegar essa informação e puxar direto para o cache para você acessar aquele arquivo, certo? E aqui, o RecF, eu tinha comentado na parte da SIX, né? Mas ele é tudo que cuida da parte de segurança do mainframe, né? Então, além de, tipo, usuário e senha, que é uma das coisas que o RecF ele cuida, ele também cuida da parte de acesso de arquivos, acesso na hora de submeter as coisas, certo? Então, tipo, sempre quando você vai executar alguma coisa, o RecF já põe o usuário que rodou lá, já, tipo, ataca, você foi esse usuário aqui, né? Existe um jeito de você burlar usando um usuário lá, tipo, sei lá, vou usar o usuário de uma aplicação, certo? Ele também burla, ele fala assim, não, o seu usuário não tem power para dar override de usuário, ele já barra ali também, né? Então, assim, para quem trabalha com Ops, parece que não enxerga muito bem isso, mas para quem já fez, por exemplo, Master Mainframe, ou já fez alguns cursinhos, onde tem interação mesmo, você não pode sair dando override de usuário, porque você não tem acesso para isso, certo? Então, o RecF, ele é bem ranzinza em relação à parte de acesso, né? E o que é ótimo, né? Para quem gosta de segurança de informação, o RecF é uma mão na roda. É isso, Rafa. Oi, Vinícius, é a Bárbara aqui. Tem uma pergunta aqui do Gabriel e vou fazer aqui para você. As starters tasks são como se fossem as threads? Gabriel, me ouve? Ou Vinícius, me ouve? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que o Rafa caiu. Eu não discuto. Você não me ouve, Gabriel? Vinícius, você não me ouve? Acho que eu não estou escutando. Eu vou dar refresh na página. O Rafa caiu? Ele deu uma saidinha, ele já está voltando Bom, aqui. eu posso responder as perguntas, tá? Tô de volta. A pergunta do Gabriel Y. As server tasks são como se fossem threads. Cara, acredito que sim. Porque thread é um processamento, tipo, vários processamentos rodando ao mesmo tempo, né? Então,
Acredito que sim, cara, mas eu falaria mais como serviço. Tipo, se você já trabalhou com um servidor, é como se fosse serviço do Windows. Esse serviço do Windows trabalha como se fosse thread, então sim, é a mesma coisa, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tive que dar uma pequena saidinha, mas estou de volta. Estou olhando o chat aqui, né? Estou olhando o chat, eu não Mas estou façam vendo mais perguntas aí, gente. Se quiser saber nenhuma da outra minha vida pergunta. também e tal, eu só não sou muito bom com as palavras, mas eu tento Vamos, Vini, do responder. ponto de vista do dia a dia que você tem, né, como operador. Você falou aqui de diversos, né? Falou bastante de coisa de COS, algumas coisas específicas, tipo Jazz, JCL, mas também falou de alguns outros subsistemas, né? Então, você falou de DB2, SIX e por aí vai. Como que é o seu dia a dia trabalhando, né, nessas, do ponto de vista de operador? O que você precisa saber, né, ou entender para trabalhar com todos esses subsistemas? Oi, Vini, você conseguiu me ouvir? Alô? ZTPF, onde que é usado? Cara, em companhia aérea, é o que eu tenho de noção que usa. Porque é bem raro utilizar, né? A pessoa costuma usar as iOS mesmo assim. Mas ZTPF seria utilizado em companhia aérea, tá? Vini, Tem você algum me ouve curso ou agora? certificação para indicar para quem deseja se especializar? Certificação, eu sei que tinha, Alô? mas eu vou pesquisar aqui. Oh, o Rafa voltou. Pô, cara, eu tô aqui já tentando falar há um tempão, cara. Você acha que você não me ouviu nada, então, do que eu falei? Não. Eita, nós. Ah, beleza. Então, termina aí sua explicação. A parte da certificação eu acho que tem ainda. Eu sei que eu estava procurando na época para fazer, mas quando eu procurei, a certificação tinha tipo, expirado. Então eu não tinha achado mais links. Só que se eu encontrar, eu passo pro Rafa e ele passa para você, tá bom? Então, Vini, quando eu estava falando aqui, né, ninguém estava me ouvindo, parece. Eu estava perguntando assim, quando a gente está falando né, da carreira de operador, você trabalha tanto com essa parte de ZOS, né, e também com uma série de subsistemas aí, como você trouxe para a gente, né? E como que é o seu dia a dia, né? O que você precisa saber, ou o que você foca no seu dia a dia com relação, porque a gente está falando são muitos facilities, são muitos subsistemas diferentes que por si só são grandes assuntos. Como, né, um novo profissional, né? Você tem 6 anos na área, né, como um novo profissional, já mais, né, ganhando experiência. Qual que é o seu olhar para gerenciar todos esses ambientes e essas tecnologias? É uma pergunta difícil, assim para um cara que está entrando, é importante que ele entenda os conceitos. É como se você fazer uma faculdade, sabe, de ciência da computação. Quando você faz faculdade de ciência da computação, você aprende um pouquinho de tudo, né? Mas você sabe se situar no que acontece. Então, você aprende um pouco de rede, você aprende um pouquinho de programação, de arquitetura de sistemas, e, enfim, vai andando, né? Então, assim, no começo, eu acho que, assim, o mais importante é situar o que é cada coisa, né? Porque tentar ser profissional em tudo, você não vai ser, nem eu sou. Então, assim,
depois, conforme você vai passando o tempo, você vai descobrindo o que você gosta e tal. Agora, na parte de trabalhar mesmo, realmente é você entender como funciona cada coisa e você ter uma noção de, pelo menos em operações, você ter uma noção de quem cuida daquilo, certo? Você também saber investigar o porquê que está acontecendo um problema. Então, você, por exemplo, uma task falha, você tem que investigar o output dela. Então, você vai lá no SDSF, acho que eu não falei do SDSF, mas o SDSF é como se fosse um utilitário para você ver, tipo, output de task, para você ver a log do sistema e tal. Então, você olhar naquele output e ver se você encontra alguma coisa para auxiliar o cara. E na parte que você vê esse output, você acaba aprendendo um pouco, né? E, honestamente, falando assim, do trampo de operações, receber um alerta e trabalhar em cima. Mas, assim, se você não investiga a fundo, você não aprende. A parte mais legal de operações é que você pega um pouquinho de tudo e aprende, né? E aí você vê mais ou menos com o que você vai se especializar. Legal. Tem essa pergunta que acho que você comentou um pouquinho, né, de onde ZTPF é usado. E acho que assim, a grande maioria é utilizado em um sistema que aí o pessoal, vocês podem dar uma pesquisada, que chama Sabre, tá? Que ele é um programa criado pela IBM uns bons anos atrás, ainda bastante utilizado, e o pilar para fazer reserva, né? Reserva de passagem aérea, reserva de hotel. Então o ZTPF é muito utilizado para isso, tá? Ele é bastante utilizado, principalmente nos Estados Unidos, né, que a gente está falando que tem empresas hoteleiras, conglomerados enormes, então eles usam isso, né, muitas companhias aéreas. Então, assim, de cabeça, o que eu consigo lembrar aqui, né? Eu sei daquela aquele chain de hotéis que é o Holiday Inn, a gente tem também a empresa de a companhia aérea Air Canada, tem a Delta, tem uma Japan, que é do Japão, né, Japan Airlines, e tem também um pouco no setor financeiro, tá? Então a gente tem a Visa, por exemplo, para a questão de autorização de compra, eu sei que elas usam, né, utilizam esse sistema operacional, porque isso que acho que também é importante ficar claro, né? O ZTPF ele é um sistema operacional, assim como o ZOS é um sistema operacional, assim como a gente considera também o ZVM um sistema operacional e por aí vai, né? O ZTPF é um sistema operacional bastante direcionado para um tipo específico de carga. Empresas e essas indústrias aqui que a gente mencionou são as maiores utilitárias dessa tecnologia hoje. Acho que o Vini também comentou aqui sobre a questão de certificação. Essa questão de certificação, ela varia um pouco, tá? E depende, por exemplo, se você está na IBM é uma coisa, se você está fora da IBM e está trabalhando numa empresa que tem mainframe é uma coisa, e se você é um aluno é outra coisa, tá? Então, não existe um só caminho para a gente conseguir, para a gente ter certificações de mainframe, tá? E só que mais importante do que certificação, eu acho que hoje no mercado de TI em geral, a gente fala muito de continuous learning. Eu não sei quantos de vocês já conhecem o termo ou já se familiarizaram com isso, e qualquer ideia, né? Mas por trás dessa nova cultura de aprendizado, que a gente chama de continuous learning, ou traduzindo aí, né, aprendizagem contínua, a gente tem os famosos badges. Nós aqui, IBMistas, a gente fala muito disso, né? Ah, tem badge para ZOS, tem badge para DB2, tem badge para isso, badge, né? Que são essas insígnias. Qual que é a diferença, né? E por que o mercado está
buscando hoje, né, que é diferente do passado. No passado, você tinha um cara tipo Vini, que ia passar 6 anos da vida dele estudando, executando, aprendendo, para um dia ele sentar no computador dele, escrever um grande documento dizendo: tá aqui tudo que eu sei, tá aqui os projetos que eu participei, tá aqui os resultados desse processo, desse projeto, e tá aqui, então, a minha comprovação que eu posso ser certificado nessa tecnologia, né? E aí o Vini ia receber lá uma certificação bonitinha dele, falando: olha, o Vini, ele é um especialista, ele conhece essa tecnologia, foi validado por um board de pessoas que conhecem a tecnologia, legal. Então o Vini recebe. Essa certificação ela ainda existe, tá? Ela não deixou de existir, mas vamos concordar aqui que se o Vini, né, usando o exemplo do Vini aqui, se ele só vai conseguir mostrar o que ele sabe a cada 6 anos, a cada 10 anos, o que ele fez nesse intervalo? O que ele está mostrando que ele está aprendendo nesse intervalo? É aí que a gente entra com esse conceito de microcertificações, que são os badges. Tá? Então, hoje o mercado está muito mais interessado em saber o que você está fazendo para se desenvolver hoje e agora. O que você está olhando, né, no próximo, no futuro próximo. Então, essas certificações, elas são mais curtas, tá? Mas como eu comecei dizendo, né, elas são contínuas. Então, a ideia, e eu não estou falando especificamente de mainframe, estou falando do mercado de tecnologia como um todo, os empregadores, as empresas hoje, elas estão buscando pessoas que estão continuadamente investindo em conhecimento, investindo em si próprias, para aprender. Então, é esperado, por exemplo, eu quero entrar para o mundo de mainframe. Se você tiver que estudar 2 anos para fazer uma certificação para conseguir entrar nesse mercado, é inviável. Então, tira para quem está começando, vai lá, faz o Master da Mainframe, tira o seu primeiro badge. Termina o Master da Mainframe, pega o seu segundo badge. A gente tem alguns badges que são disponíveis para alunos, vai lá e faz esse. Tem alguns que são abertos para toda a população, vai lá e faz esse. Então, mostra para o mercado que você está continuadamente se desenvolvendo. Tá? E aí, lá na frente, né, daqui 6 anos, o tipo Vini aqui, ele vai falar assim: olha, tá aqui o meu conjunto de badges, né? Tá aqui o meu conjunto de badges, tá aqui todos os meus projetos, e aí sim ele tira aquela certificação maior e tudo mais, né? Como expertise técnico e por aí vai, tá? Então, assim, como eu iniciei falando isso, né? A gente tem pelo menos 3 caminhos aqui. Se você é da IBM, você tem um caminho para se qualificar no mundo de mainframe. Se você não é da IBM e trabalha dentro de um cliente, existe um outro caminho. Se você é aluno, né, está se formando agora, é um outro caminho também. Então, acho que a gente precisaria entender melhor qual é o caminho que você está hoje, né, onde você está querendo chegar, e aí a gente consegue possivelmente dar algumas dicas de como iniciar nesse mercado, e também para aqueles que já estão no mercado, já estão atuando, qual é o próximo nível, né? Mas é importante a gente ter esse entendimento de onde estamos e onde queremos chegar. Bom, acho que são essas perguntas, tá? Essa pergunta da Starter Task aqui, eu confesso que eu não sei, tá? Eu acho que vale a gente fazer uma pesquisinha, Vini, para a gente entender de verdade o que é isso. Não, o Luiz respondeu. Hã? O Luiz respondeu. É que eu tinha respondido que eu acredito que seja assim como thread, né? Porque realmente, processamento em thread são várias coisas executando ao mesmo tempo, tipo, como se fosse, sei lá, o Word, que você, tipo, apaga uma linha, ele computa um negócio embaixo, apaga um negócio, tipo, não é, tipo, uma única task, são várias tasks acontecendo ao mesmo tempo. E a Starter Task seria a mesma coisa. Daí ele respondeu que é em relação a Aerospace, que funciona como thread. Entendi. Então, a Starter Task, ela roda em um thread específico. Sim, o conceito é um termo bem utilizado em mainframe.
Legal. Peraí, tá tocando. Você tinha falado da parte da certificação, e isso me lembra o dia que eu tirei o Technical Specialist, que foi exatamente isso que você falou, tipo, eu catei, fiz um documento enorme, gigantesco, passei 3 dias escrevendo aquele negócio, para mandar para um board, para eles aprovarem a certificação do meu Technical Specialist. E, realmente, é um badge muito importante, mas também bem trabalhoso. E demonstra bem, tipo, mas é mais mostrando seus projetos, não é muito mostrando, tipo, o que você estudou ultimamente, sabe? Eles falam assim, beleza, para quem é bem misto, você sabe o que eu tô falando, mas, você fez seu Think 40? Fiz, beleza, então, ok. Mais nada. Essa questão de conhecimento, a gente aqui da Iniciativa Z, principalmente para o mundo fora da IBM, a gente tem que ajudar bastante. Tá? A gente tenta ajudar bastante. Essas sessões de webinar têm justamente esse objetivo, né, de ajudar as pessoas a conhecerem melhor, né, conhecerem um pouquinho mais, desmitificar a tecnologia. Tá? Então, continuem com a gente aqui, a gente vai continuar fazendo sessão. Lá no grupo, a gente já postou todas as sessões que a gente vai ter de quarta-feira até o final do ano, tá? Então a gente vai ter, acho que a nossa primeira sessão para falar de MQ, tá? Então vai ser bastante legal, porque a gente não falou esse ano de MQ. A gente vai falar de Linux One, assim, eu acho que as 2 próximas a gente vai falar de Linux One, vai falar de arquitetura, vai falar de consolidação, vai falar de capacidade, vai falar de funcionalidades. A gente vai falar de gerenciamento de cargas, né? Então, assim, acho que essa vai ser a última sessão do ano. A gente está com um cara mega fera, ele vai falar de gerenciamento de cargas, balanceamento de ambiente e tudo mais. Então, uma sessão bastante técnica, né? Bastante técnica, mas bastante importante para quem é responsável, né? Responsável por garantir que o ambiente de mainframe está de pé e funcionando, disponível como deveria estar. Tá? Então, vai lá no nosso grupo de Meetup, as sessões já estão lá, a gente, né, já se cadastra e para você receber as notificações, tá bom? Bom, como a gente não tem mais perguntas aqui, Vini, eu vou me encerrar, tá? E quero agradecer mais uma vez a sua participação, é extremamente importante, legal e valioso ter você, que é um cara novo, até cortou o cabelo para aparecer aqui na gente, diferente de mim, né? Contando um pouquinho de que você trabalha nessa tecnologia, qual é o seu entendimento, porque tem isso também, né? Todo mundo que trabalha com mainframe tem um prisma diferente, traz o seu flavor, o seu entendimento, e pode ser que o jeito que eu explico não é o melhor para tal pessoa, e pode ser que o seu jeito a pessoa entende melhor, então esse bate-bola é bastante importante. Te agradeço por disponibilizar o tempo que está corrido para todo mundo. Espero que você volte aqui no ano que vem, porque esse ano já estamos quase no final, mas no ano que vem para trazer mais assuntos do seu interesse. Com certeza, poxa. Eu agradeço aí a oportunidade. Legal. Bacana, meu amigo. Pessoal, falando de sessões, acredito que acho que todos vocês, né, sabem, mas aos sábados, né, todos os sábados a gente está rodando as nossas sessões relacionadas aos conteúdos do Master Mainframe. Esse sábado a gente vai ter a participação especial do Itaú, tá, para contar um pouquinho de como eles utilizam o mainframe lá, do que eles fazem, né, qual que é a importância dessa tecnologia na estratégia de TI deles. E a gente, né, do ponto de vista de conteúdo técnico, a gente vai falar de JCL, tá? Então a gente vai entrar o Vini comentou aqui algumas coisas sobre o JCL, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que é esse JCL, como a gente roda, e não só como a gente roda, né? Como a gente roda isso usando o VS Code, né? O Master Mainframe hoje ele é todo feito em cima do VS Code, então a gente vai continuar nessa linha na sessão de sábado, tá? Espero ver todos vocês lá, tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa sessão, e quarta-feira, né? Quarta-feira tem mais, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez, e a gente se vê no sábado e semana que vem, tá legal? Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Vini.